Você sabia que a democracia que existe no Brasil hoje é inspirada no modelo de uma cidade grega surgido há mais de 2.500 anos? Que na Grécia dessa época, duas cidades vizinhas ficaram em guerra por 27 anos e uma destruiu a outra? E que os Jogos Olímpicos, que todo mundo assiste na TV, têm origem em uma competição religiosa da Grécia Antiga? Se você ainda está perdido no tema de Grécia Antiga, fica tranquilo. Nos próximos minutos eu vou te explicar tudo do zero de um jeito que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Mas antes, deixa o like e inscreva-se no canal. Isso ajuda a gente a trazer novos vídeos toda semana para você. Tem muito mais conteúdo sobre Grécia Antiga, Roma, Enem e vestibular aqui no canal e no site do Toda Matéria. O link está na descrição. O que era a Grécia Antiga? Antes de qualquer coisa, precisa ficar claro uma coisa importante. A Grécia Antiga não era um país. Era um conjunto de cidades independentes, as chamadas polis, espalhadas pelo sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Essas cidades falavam a mesma língua, tinham costumes parecidos e algumas leis em comum, mas politicamente, cada uma fazia o que queria. Tanto que algumas eram inimigas entre si, como o famoso conflito entre Atenas e Esparta. E esse período se estende do século XX ao século I a.C., mais de 1.900 anos de história. Por isso, a gente divide em 5 períodos. Primeiro, pré-homérico, séculos 20 a 12 a.C. Aqui tudo começa. Povos indo-europeus, os aqueus, jônios, eólios e dórios, chegam na região. Os aqueus constroem a civilização de Micenas e dominam o Mediterrâneo, numa época em que teria acontecido também a Guerra de Troia. Mais tarde, os invasores dórios destroem tudo. Primeira grande virada. Segundo, homérico, séculos 12 ao 8º a.C. A destruição causada pelos invasores dórios jogou os gregos de volta ao começo. As comunidades se fecharam em grupos familiares chamados genos, mas esse isolamento não durou. As pessoas começaram a migrar e fundar colônias por todo o Mediterrâneo, é a chamada diáspora grega. Cidades como Bizâncio e Nápoles têm origem aqui. Terceiro, arcaico, séculos 8 a 6 a.C. As cidades-estado começam a surgir de forma mais organizada. Atenas e Esparta emergem como os dois principais modelos de organização. Esparta, militarista e fechada. Atenas, aberta, comercial e política. Quarto, clássico, séculos V e IV a.C. É considerado o auge da civilização grega. As guerras médicas contra os persas fortalecem Atenas, que lidera a Confederação de Delos. É o período de ouro da democracia, da filosofia, do teatro, mas termina com Esparta derrotando Atenas na Guerra do Peloponeso. Quinto, helenístico, séculos 4 a 1 a.C. A Macedônia conquista a Grécia. Alexandre Magno espalha a cultura grega pelo mundo. O encontro da cultura grega com a oriental cria a chamada cultura helenística. E assim termina a Grécia Antiga como a gente conhece. Política, o nascimento da democracia. Se tem uma coisa que a Grécia Antiga deixou de legado para o mundo foi a democracia, e ela nasceu em Atenas. A ideia era simples e ao mesmo tempo revolucionária para a época. O governo deveria ser exercido pelo povo, não por um rei considerado Deus como no Egito dos faraós, não por uma elite militar, pelo povo. Os homens livres se reuniam na praça pública, a Ágora, para discutir questões da cidade. Eles votavam, debatiam, decidiam. Isso era inédito na história da humanidade. Mas atenção, e isso cai muito em prova. A democracia ateniense era bem diferente da democracia de hoje. Só participavam homens livres e nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e estrangeiros, os chamados metecos, ficavam de fora. Atenas passou por vários sistemas de governo ao longo de sua história: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Cada fase reflete um momento político diferente da cidade. Atenas versus Esparta. Esse é um tema favorito das provas e é fácil de confundir, então vou deixar bem claro. Atenas, voltada para o comércio e política, berço da democracia e da filosofia, desenvolvida nas artes, teatro, arquitetura, símbolo do esplendor cultural grego. Esparta, cidade militarista e agrária, valorizava disciplina, ordem e obediência, fechada para influências estrangeiras, pouquíssimo espaço para a produção intelectual. As duas formaram alianças diferentes. Atenas liderou a Confederação de Delos e Esparta liderou a Liga do Peloponeso. O confronto entre elas gerou a Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e terminou com a derrota de Atenas em 404 a.C.
Sociedade, economia e religião. Sociedade. Cada polis tinha sua própria estrutura. Em Atenas havia cidadãos, escravos e metecos. Em Esparta havia poucos escravos formais, mas existiam os servos estatais, os ilotas, que eram obrigados a servir os espartanos. Economia. A base era a agricultura, o comércio e o artesanato. Os gregos cultivavam uvas, azeitonas e trigo, criavam animais e faziam produtos em couro, metal e tecidos. O comércio acontecia entre as polis e por todo o Mediterrâneo. A moeda oficial? O dracma. Religião. Os gregos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Com o tempo foram absorvendo divindades de outros povos e construíram um panteão enorme: deuses, semideuses, ninfas e heróis. Os deuses gregos não eram símbolos distantes, eles acreditavam que os deuses interferiam diretamente na vida das pessoas. Havia um deus para quase cada função da vida cotidiana. E quando alguém não sabia o que fazer, consultava o oráculo de Delfos, onde uma sacerdotisa chamada Pitíona entrava em transe e respondia a questões de forma enigmática, e um sacerdote interpretava a resposta. Cultura, teatro, esporte e filosofia. A cultura talvez seja o legado mais duradouro da Grécia Antiga, que tem influência até os dias de hoje. Teatro. Toda polis tinha um teatro, onde eram encenadas tragédias e comédias. A plateia assistia às apresentações como as pessoas vão ao cinema ou mesmo ao teatro hoje. Autores como Sófocles, Ésquilo e Aristófanes criaram obras que são lidas até hoje. Esportes. Os gregos valorizavam tanto o corpo quanto a mente. Para celebrar os deuses e a união entre as polis durante tempos de paz, realizavam competições esportivas. A primeira foi em Olímpia, em 776 a.C., e daí veio o nome Jogos Olímpicos. Só podiam participar homens livres que falassem grego. Filosofia e ciência. A Grécia Antiga é o berço da filosofia ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram aqui. O pensamento racional grego foi a base da ciência, da lógica e da ética como a gente conhece. Resumão e dica para o Enem. Bora revisar o essencial? Grécia Antiga igual a conjunto de cidades-estado independentes, não um país unificado. 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Democracia nasceu em Atenas, mas só para homens livres nascidos na cidade. Atenas, comércio, cultura e democracia. Esparta, militarismo, disciplina e fechamento. Guerra do Peloponeso. Atenas versus Esparta. Derrota de Atenas. Religião politeísta mais oráculo de Delfos. Jogos Olímpicos têm origem em Olímpia, 776 a.C. Cultura helenística é fusão da cultura grega com a oriental, período macedônico. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente que está estudando igual você. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Até o próximo!